Bom dia! Tudo bem, pessoal? Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador desse canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, falar sobre energia, frequência, vibração, né? E como que tudo isso se mistura, como tudo isso se conecta, né? Então, você está aqui na Twitch, ao vivo, né? Se você chegou aqui na Twitch, está aí conosco ao vivo. A gente faz essa transmissão ao vivo todas as segundas, quartas e sextas às 9 da manhã. Se não, se você não está na Twitch, provavelmente você está nos acompanhando pelo YouTube, que é o canal Conexões.crença, sem o tio e sem o cedilha, então conexões.crencas, não sei nem falar sem o tio. Então, no YouTube a gente está aí com você. Esse vídeo, depois da transmissão ao vivo, a gente legenda e coloca no YouTube, onde a gente vem semanalmente, todas, como eu falei, segundas, quartas e sextas, faz leituras comentadas nas segundas e quartas-feiras da Bíblia Peshita e às sextas-feiras do Livro dos Espíritos. Então, hoje é o dia de a gente avançar no conteúdo do Livro dos Espíritos. A gente vai lendo, vai comentando, ou eventualmente vai fazendo a leitura. Se por acaso você tem interesse no conteúdo, mas não gosta muito de ler, ou tem preguiça, ou não tem tempo, deixa o vídeo rolando aí, vai fazendo as suas coisas, você vai ouvindo e automaticamente vai absorvendo aí o conteúdo, né? Então, bacana da leitura comentada aí é que você consegue ir acompanhando através da audição apenas, não precisa sentar para ler. Claro que sentar para ler você acaba absorvendo sempre muito mais conteúdo, né? Mas se tem gente que não gosta, tem gente que prefere só ouvir, então esse canal também é para você. Se você tem interesse aí sobre esse tema, sobre o cristianismo, que a gente está lendo a Bíblia, que são uma preparação para o canal, né? A gente também está lendo o Livro dos Espíritos para trazer esse conceito da doutrina espírita para quem não tem muito contato, para quem não conhece, é sempre bom, né? Entender um pouco do que se trata, né? Para os leigos. E também no nosso canal do Instagram, conexões.crenças, a gente traz vídeos curtos, alguns remix, algumas coisas, alguns posts menores, e diariamente fazemos a leitura de salmos. Então, todos os dias tem lá a leitura de um salmo no nosso canal do Instagram. Depois eu vou compilando esses vídeos e vou subindo no YouTube. Então, no YouTube vocês vão encontrar 3 playlists: a de Salmos, a do Livro dos Espíritos e da Bíblia Peshita. Então lá tem todos os vídeos, já tem mais de 100 vídeos no YouTube com essas leituras, tá? E a ideia é ao longo desse ano aqui a gente ir trazendo mais conteúdo, trazendo conteúdo diferente e trazendo práticas, trazendo ensinamentos, para que todos possamos aí compartilhar e avançar no nosso aprendizado. Essa é a ideia, autoconhecimento em conjunto. Antes da gente continuar a leitura, para começar a leitura de hoje, eu quero falar também do nosso parceiro nesse projeto, que é quem faz todo o backstage, aí nos ajuda tudo no suporte técnico do projeto, que é a Clima Digital, que é uma agência de digital. Eles nos ajudam aí na preparação de site, de edições e definição de pauta, conteúdo, etc. Então, quiser saber um pouco mais deles, procura no Instagram, @climadigital, ou procure pelo site www.climadigital.com.br. Beleza? Então, recados dados, vamos lá retomar a nossa leitura. Nós estamos no livro 2, né, o segundo livro do Livro dos Espíritos, no capítulo 9. Na parte que chama-se Influência dos Espíritos sobre os Acontecimentos da Vida. Na pergunta 525. Deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente tem pela frente. A gente provavelmente deve terminar esse capítulo 9 hoje. Vamos ver como é que vai ser o andamento das coisas. Ok? Então vamos lá, o capítulo 9, né, ele fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então como que eles
se manifestam conosco, né? Como é que eles nos influenciam, né? E já falamos aqui, penetração do nosso pensamento pelos espíritos, influência oculta, possessos, afeição dos espíritos por pessoas, anjos guardiães, etc. Tá bom? E agora a gente vai começar essa parte aqui que chama influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Pergunta 525. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, visto que te aconselham. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles não agem, nunca, fora das leis da natureza. Aí tem um comentário do Kardec aqui. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se encontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que querem obter, de tal sorte que o homem, não crendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Então, de fato, né, eles nos ajudam nesse sentido de influenciando assim no encontro que a gente acha que é por acaso, que isso vai desencadear algumas decisões, nesse sentido, assim, né? Eles não fazem nada, mas eles ajudam nessas questões que são fortuitas, assim, que são inesperadas, que são ao acaso. Então isso certamente, às vezes você vou mudar um caminho, eu vou encontrar com tal pessoa, vou fazer isso, ou vou tal dia, aí você encontra com fulano que também foi naquele dia. Então isso tudo tem a influência e a mão dos espíritos, ok? 526. Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento. Por exemplo, o homem deve perecer. Eles sobem em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino deste homem? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, e não para as derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sob seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Então, assim, eles obviamente não têm o poder de mudar a lei, né? As coisas têm que ser cumpridas dentro da lei, dentro daquilo que já estava predeterminado. 527. Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sob uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore e nesse momento, porque estava nas leis da natureza que fossem assim. Não foi dirigido propositadamente sobre essa árvore porque o homem estava debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sob uma árvore, sobre a qual o raio devia desabar. A árvore não seria menos atingida por estar ou não estar o homem debaixo dela. 528. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o roça e não atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado?
Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar, ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Ó, vou trazer um exemplo aqui um pouco polêmico, né? Porque tem pessoas aí, sem querer trazer uma conotação política para a história, mas todos viram aí o atentado que o Donald Trump sofreu ano passado, que na hora do tiro ele virou a cabeça, né, para apontar alguma coisa. Isso é um exemplo clássico, né? Quer dizer, se o cara não tivesse virado a cabeça naquele exato instante, ele teria sido atingido. Então, por que será que ele virou a cabeça naquele exato instante? Às vezes um espírito influenciou, chamou, o cara ouviu alguma coisa, olhou. A gente não sabe, né? Então isso acontece todo tempo. 529. Que se deve pensar das balas encantadas de que tratam certas lendas e que atingem fatalmente um alvo? Por imaginação, o homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que queiram o contrário. O que Deus quer deve ser. Se há atraso ou obstáculo, é por sua vontade. Então, nada acontece se não for da vontade de Deus. Deveríamos confiar nisso, né? Nada acontece se não é da vontade de Deus. 530. Eu vou até grifar aqui. (530) Os espíritos levianos e zombeteiros não podem suscitar esses pequenos embaraços que vêm obstar nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores disso que são vulgarmente chamadas as pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem com esses aborrecimentos, que são para vós provas para exercitar vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria nem justo, nem exato, acusá-los de todas as vossas decepções, das quais vós mesmos sois os primeiros artífices pela vossa irreflexão. Crê que se tua baixela se quebra é antes pelo fato de tua imperícia que pelos espíritos. Então, não dá para ficar culpando os espíritos das coisas, né, gente? Nós somos os responsáveis por tudo que nos acontece. Os espíritos que suscitam aborrecimentos agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega sem motivo determinado unicamente por malícia. Por um e outro motivo. Algumas vezes são inimigos que se fez durante essa vida ou em outra, e vos perseguem. De outras vezes não há motivos. 531. A malevolência dos seres que nos fizeram mal sobre a terra se extingue com sua vida corporal. Frequentemente eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente também eles vos perseguem com sua animosidade, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Pode-se a isto pôr um termo, e por que meio? Sim, pode-se orar por eles, e restituindo-lhes o bem para o mal, acabam por compreender seus danos. De resto, quando se sabe colocar-se acima de suas maquinações, eles cessam, vendo que nada ganham com isso. O comentário do Kardec. A experiência prova que certos espíritos perseguem sua vingança de uma existência a outra, e que se espiam assim cedo ou tarde os danos que se tenham feito a alguém. 532. Os espíritos têm o poder de afastar os males de sobre certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade? Não inteiramente, porque há males que estão nos decretos da providência, mas eles minoram vossa dor, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para vos servir, e é por ela, sobretudo, que os espíritos vêm nos ajudar, sugerindo-vos pensamentos propícios. Mas eles não assistem, senão os que sabem assistir a si mesmos. É o sentido destas palavras: procurai e achareis,
batei e abrir-se-á, e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal não é sempre um mal. Frequentemente um bem deve surgir, que será maior que o mal. E é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou em vossa pessoa. Então, muitas vezes, né, aquela coisa, né? Alguma situação ocorre no momento, a gente acha que aquilo é ruim, mas aquilo vai trazer alguma coisa boa depois, né? Então, o mal nunca vence, né? O mal nunca impera. Se ele acontece é porque tem a permissão de Deus para provocar algo e que, como consequência, se chegue ao bem. Então a gente tem que ficar ligado, né? Nos recados que a gente recebe. 533. Os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna, desde que solicitados para esse efeito? Algumas vezes como prova, mas frequentemente eles recusam, como se recusa a uma criança que faz um pedido inconsiderado. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, isso depende da intenção. Mais frequentemente são espíritos que querem vos arrastar ao mal e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. Então, normalmente, é uma influência negativa aí para te testar, né? Ver se você sucumbe. Então, muita gente busca riqueza, né? Mas a riqueza é uma prova interessante, né? Porque ela vai testar o seu orgulho, sua vaidade, se você tem condição de lidar com isso. 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Algumas vezes os espíritos, de outras vezes, e o mais frequentemente, é que nisso escolheis mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, mas por vós que sois o vosso próprio gênio mau. Nós somos herdeiros de nós mesmos. 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes. O que aconteceria se negligenciassem agradecer? O que acontece aos ingratos? Entretanto, há pessoas que não oram nem agradecem e às quais tudo sai bem? Sim, mas é preciso ver o fim, pois pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Acho que muito tem, né, será dado, né? Não será cobrado. Agora vamos para a parte que se chama Ação dos Espíritos sobre o Fenômeno da Natureza. 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem permissão de Deus. Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto. Algumas vezes, eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não têm outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas, mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas é evidente e não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria, tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Então, quem age muitas vezes são espíritos que estão ali atuantes em nome de Deus. 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada
sobre as ideias espíritas, com a diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos como atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Esta crença é destituída de fundamento? Ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade. Ou seja, não é verdade, né? Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Então, eles não habitam, né? Mas eles conseguem manifestar ali. 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Que o serão ou que foram? Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso depende de seu papel mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. 539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massas inumeráveis. Enfim, eles acabam tendo uma influência grande aí, né, nesse processo da natureza. (540) Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem em conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e refletido? Alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. E é assim que tudo serve. Tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual o vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Então, tudo tem o seu propósito, né? Até aqueles que não têm o conhecimento, que agem por instinto, né? Estão provocando situações que são necessárias, né? Então, como ele falou aqui, às vezes uma tragédia, para a nossa forma de ver, acaba provocando algo bom. Então, algo ruim provoca algo que deveria ser bom, para trazer harmonia, para trazer um novo momento, para trazer uma nova fase, né? Para trazer uma mudança de fato. Então, é importante a gente ter essa mente aberta, né? E confiar em Deus, saber que tudo está na mão dele e nós não vamos escapar daquilo que ele determinou para nós, né? Então é seguir com fé, seguir fazendo as coisas que a gente precisa fazer, de fato. Confiando em Deus, acreditando que tudo tem um propósito e tudo fica bem. Agora vamos para a parte chamada Os Espíritos durante os Combates. Pergunta 541. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada partido? Sim, e que estimulam sua coragem. Comentário do Kardec aqui. Os antigos outrora representavam os deuses tomando partido por tal ou tal povo.
Esses deuses não eram outros senão espíritos representados sob figuras alegóricas. 542. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado, como os espíritos tomam partido pela injustiça. Sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os impressiona. 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha. Sem nenhuma dúvida, os espíritos podem influenciar por esse motivo como por todas as concepções. 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhes maus planos, tendo em vista perdê-lo? Sim, mas não tem ele seu livre-arbítrio? Se seu julgamento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, suporta as consequências, e faria melhor obedecer do que comandar. Uau. Então, se ele realmente não tem, a pessoa não tem juízo, né, para saber o que é melhor, ela está sujeita às interferências aí, às inspirações que ela recebe por bem ou por mal, né? E obviamente tem que arcar com as consequências. 545. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva que lhe mostra antecipadamente o resultado de seus planos? Frequentemente é assim no homem de gênio, é o que se chama inspiração, e faz com que ele haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e sabem aproveitar as faculdades de que é dotado. Então, a mediunidade aqui agindo, né? 546. No tumulto do combate, o que ocorre com os espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta depois da morte? Alguns se interessam, outros se afastam. Comentário do Kardec. Nos combates acontece aquilo que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito está surpreso e como perturbado, e não crê estar morto, parecendo-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade lhe aparece. 547. Os espíritos que se combatiam, estando vivos uma vez mortos, se reconhecem por inimigos e são ainda obstinados uns contra os outros? O espírito nesses momentos não está jamais de sangue frio. No primeiro momento ele pode ainda querer seu inimigo e mesmo persegui-lo, mas quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conservar-lhe as impressões mais ou menos segundo seu caráter. Ou seja, quando esfria, poeira abaixo, ele começa a perceber, né? Percebe ainda o ruído das armas? Sim, perfeitamente. 548. Os espíritos que assistem de sangue frio a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo, como esse fenômeno se apresenta a ele? 548. O espírito que assiste de sangue frio a um combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo, e como esse fenômeno se apresenta a ele? Há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo venha a ser mortalmente ferido não tem consciência sobre o momento. Quando ele começa a se reconhecer, é então que se pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida estando transportada no espírito, só ele atrai atenção e é com ele que se conversa ou a ele que se dirige. 549. Dos pactos. Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com maus espíritos. Então, é importante isso. Não existe pacto, né? É afinidade entre os espíritos, encarnados e desencarnados. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo, então chamas para ti os espíritos inferiores, que como tu não querem senão o mal, e para te ajudarem querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária
e pela sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama, só por isso, os maus espíritos para ajudá-lo. E está então obrigado a servi-los, como fazem para si, porque eles também têm necessidade dele para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto. Então, sim, você é uma simbiose ali, né? Aí tem um comentário do Kardec aqui. A dependência em que o homem se encontra, algumas vezes em relação aos espíritos inferiores, provém de seu abandono aos maus pensamentos que eles lhe sugerem, e não de quaisquer estipulações recíprocas. O pacto, no sentido vulgar que se dá a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Então, assim, depende tudo da tua vibração, né? Da nossa vibração. Se a gente está vibrando sintonia com energias inferiores, a gente naturalmente vai se conectar com isso e acaba gerando aí essa simbiose aí, essa questão de um ajuda o outro, né? No mal. Então, por isso que é importante a gente ter sempre um pensamento positivo, um pensamento elevado, uma vibração alta, para a gente se afastar disso. 550. Qual é o sentido das lendas fantásticas segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? Olha aí, essa pergunta é bem interessante. Vamos à resposta. Todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo, e disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade, mas porque, em lugar de se libertar da matéria, ele nela se enxafurda mais e mais. Aquilo que gozou sobre a terra não fruirá no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, se para isso tem vontade firme. Então, assim, é uma alegoria, né? O espírito que porventura deixa de seguir aquilo que ele deveria seguir por missão e se perde na matéria, ele acaba tendo essa influência desses espíritos que querem aproveitar dessa situação também dele, né? E ele acaba caindo, né? Entre aspas aí, nessa tentação, né? Nessa sedução. Mas obviamente ele vai ter que depois voltar para passar por tudo aquilo novamente. Então tem que ter muito cuidado, né? Para que a gente não fique pedindo aquilo que não tem que ser nosso, né? E aprenda a viver as nossas vidas de acordo com aquilo que precisa ser realizado, como nossas missões, como nossa missão. Vamos lá. Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Pergunta 551. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Não. Deus não o permitiria. Então, pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Não. Deus não permitiria. Aqui, pergunta 551 do Livro dos Espíritos. 552. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se seu próprio espírito é mau, e nesse caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Mas não acrediteis nesse
Mas não acrediteis nesse pretendido do poder mágico que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais, mal observados, sobretudo mal compreendidos. Mas não acrediteis nesse pretendido poder mágico, que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Então, tudo segue a lei, tudo está dentro da lei. 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas se são de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Nossa, vou ler de novo, cara. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos. Todas as fórmulas são enganosas, porque os espíritos são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então é tua sintonia, é onde o teu pensamento vai. Onde você pensa, você se conecta. Então pense no bem. Certos espíritos não têm eles mesmos algumas vezes ditado fórmulas cabalísticas? Sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjuração. Mas estejais bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Então, tá aqui, né? Estejais bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. Então, muito cuidado com pessoas que falam coisas que o espírito falou, que viu, que tem que fazer, que não sei o quê. Tudo está na nossa conexão, tudo está na nossa sintonia, na nossa mente, aonde a gente se projeta, onde a gente se conecta. Muita atenção nisso. 554. Aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança mesma, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age? O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral. Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então, assim, por mais que você tenha uma boa intenção, né, se você acredita nisso, você está mostrando que você é frágil. E como você está mostrando que é frágil, você acaba sendo uma porta aberta para os zombeteiros, entendeu? Então, por mais que a intenção seja boa, o ato em si não é, porque pode atrair coisas ruins. Você abre a sua guarda, entendeu? 555. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como eles fazem coisas que não compreendeis, os acreditais dotados de uma força sobrenatural. Vossos sábios frequentemente não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Aí tem um comentário do Kardec aqui.
O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Então, é importante entender, conhecer, para que possamos fazer o nosso próprio julgamento, né? E a gente consegue filtrar as coisas quando você se depara com elas. Não, isso realmente não é para mim, porque isso não é verdade, não é assim que acontece, entendeu? Isso está contra as leis da natureza. 556. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque. A força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Então, assim, pode acontecer, claro, porque se há boa intenção, se há uma boa ação, os espíritos bons ajudam. Mas a gente tem que tomar cuidado e não espetacularizar isso, né? Porque isso pode, com o tempo, passar a ser uma porta aberta para a obsessão. A gente, bom, vamos dar um exemplo aí do João de Deus, né? Certamente ele tinha um dom ali e certamente ele era auxiliado por bons espíritos, mas o cara se perdeu no dom, ele se perdeu nas habilidades dele e abriu canal para espíritos de baixa frequência e com isso ele acabou fazendo mal, né? Então você tem que ter uma firmeza muito grande de pensamento, uma certeza muito grande de ação para que você consiga realizar a tua ação, a tua missão sem sucumbir, porque as tentações elas acontecem a todo momento. A gente está sempre sendo tentado. Então é muito importante ter firmeza de pensamento, frequência elevada, vibração elevada, para se manter conectado com os bons espíritos, para se manter conectado com vibrações de alta frequência. Tá claro, gente? Muito importante essa parte, viu? Porque isso define muito os nossos pensamentos, as nossas ações, de que forma com que a gente conduz a nossa vida. Então, ó, magnetismo e espiritismo praticamente está conectado ali. Vamos estudar isso, né? Aí vem a última parte desse capítulo, que é bênçãos e maldições. Pergunta 557. A bênção e a maldição pode atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objetivo? Que são o seu objeto? Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que é dela objeto. De resto, o mais frequentemente se maldizem os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mau, e sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Então, de novo, né, nada acontece se não é da vontade de Deus, né? Se a pessoa está aberta a receber a maldição, ela vai receber. Se ela está aberta a receber a bendição, ela vai receber. Ninguém consegue mudar, nem o espírito encarnado ou desencarnado na erraticidade consegue alterar os desígnios de Deus. Deus é que define, Deus é que dá as diretrizes de tudo aquilo que acontece, tudo que a gente faz, né? E todas as nossas as ações e nossa missão. Temos o nosso livre-arbítrio, claro, mas nenhum outro espírito pode
executar, realizar algo na nossa vida que não seja da vontade de Deus. Se aconteceu, é porque tinha que acontecer e aquilo tem um propósito e a gente precisa estar ciente e esperto para entender esse propósito e transformar isso na nossa vida. Então, a questão é a transformação. Como que a gente vai usar os fatos que ocorrem na nossa vida para transformar a nossa existência e fortalecer o nosso espírito sempre no caminho da evolução. Certo, gente? É isto! Então, fomos até os 557. 557. Quantas páginas hoje? 4 páginas, mais ou menos. A partir da semana que vem, a gente entra no capítulo 10. Vou até deixar marcadinho aqui, porque eu fiz uma anotação. Depois eu quero revisitar isso daqui. Vou deixando marcar um monte de coisa, depois eu me perco nas marcações. Então, semana que vem a gente começa o capítulo 10, que chama-se Ocupações e Missões dos Espíritos, ok? Então, avançamos bem, fomos até o capítulo 9 do segundo livro. Semana que vem, o livro 2 tem mais 2 capítulos, o 10, 2, 3, a gente vai ler na semana que vem, e depois tem o capítulo 11. 3, 4, mais 2 semanas aqui a gente termina o segundo livro, né? E aí a gente entra para o terceiro depois, tá bom? As leis. Lei da duração, lei da reprodução, lei divina, natural, lei da conservação, então são lei do trabalho. Então, o livro 3 trata das leis, ok? Muito bem, excelente, obrigado por quem esteve conosco até agora. Quem está curtindo aí, quem está gostando, não deixe de seguir o canal, ou seja, sigam o canal. Sigam o canal lá, é de graça, não custa nada aí no YouTube. Clica lá e se inscreva no canal. Clique no sininho para que você seja avisado sempre que tiver um novo vídeo, é bacana. Dê o seu joinha se você gostou aí da leitura, se está gostando do conteúdo. Compartilha com as pessoas que você gosta também, que você entende que são pessoas que têm interesse no assunto. Siga nosso canal no Instagram também, ou seja, faça parte da comunidade, comente, traga sugestões também. A gente tem um grupo de estudo, que é um grupo de WhatsApp, onde a gente, uma vez por semana à noite, a gente se reúne para fazer o estudo de um livro. Então, se você tem interesse em estudar, conhecer um pouco mais sobre espiritualidade, manda uma mensagem, eu te incluo no grupo, vem fazer parte do grupo conosco, tá bom? Será muito bem-vindo, será muito bem-vinda. E é isso, gente. Então, semana que vem a gente volta, na segunda-feira, com a leitura da Bíblia. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. E aproveitem com suas famílias, descansem, estejam conectados com Deus. E segunda-feira nos encontramos aqui novamente para a continuidade dos nossos estudos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Bom final de semana. Valeu!